povo anima. Atos no capítulo 4 e o verso 18. Quem achou diz amém. Diz assim. Preste bem atenção nessa leitura, irmãos. E chamando-os, disseram-lhes. Espera aí, irmãos, deixa eu pegar os olhos aqui. Glória, olha o milagre aconteceu aqui. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais. E não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. E soltos, repitam comigo, soltos, eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. Amém? Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra poderosa, onde vamos falar sobre Pedro e João. Aonde, irmãos, nós vamos entender uma igreja que era ativada pelo poder de Deus. Uma igreja onde havia milagres, onde a graça do Senhor estava presente, o Espírito Santo estava movendo e agindo ali naquele lugar. Aqui, irmãos, esse texto que nós lemos vem falar aonde estava João e Pedro foram presos depois da cura de um coxo. Um coxo ou um paralítico, quando a Bíblia fala coxo, quer dizer paralítico. Era paralítico há mais de 40 anos. E agora Pedro e João, com autoridade, determina que ele levantasse e andasse. A Bíblia fala, irmãos, que ia Pedro e João para a oração. E aquele paralítico que era colocado próximo do templo, que ele não podia entrar devido ser paralítico. Naquela época não podia entrar dentro do templo pessoas que tinham alguma deformidade. E ali estava o paralítico de fora, onde era colocado para pedir esmola. E quando Pedro e João passam, pede uma esmola. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Pedro e João, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, olha para ele e diz: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Já era para você ter dado um brado de glória nesse seu lugar aí. Olha a autoridade desses dois homens. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que é que eu tenho? É Jesus, é o poder de Jesus, é a graça de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. E a Bíblia fala que aquele homem levanta, suas pernas se firmam, ele se levanta, sai andando, entra dentro do templo, pulando, saltando e glorificando a Deus. Mas agora, irmãos, eles prendem Pedro e João. E no versículo 18, nós vemos que eles tentavam ameaçá-los para
deixar de falar de Jesus. E o verso 18 que nós lemos, ele chama os dois e diz para eles: olha, vocês estão absolutamente proibidos de falar, repita comigo, de falar, ensinar no nome de Jesus. Então eles são intimados e proibidos a falar, a ensinar, a operar milagre no nome de Jesus. E agora, irmãos, eu fico maravilhado com a resposta de Pedro e João. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus, se é melhor nós ouvir vocês ou ouvir o Deus Todo-Poderoso. Você não entendeu, né? Eles dão a ordem para eles pararem de falar. E eles olham e falam: olha, você acha que convém nós ouvir vocês ou ouvir o Deus Todo-Poderoso? O que eles estavam dizendo? Vocês vão nos desculpar, mas nós vamos continuar ensinando no nome de Jesus. Nós vamos continuar falando no nome de Jesus. Nós vamos continuar operando milagre no nome de Jesus. E às vezes, irmãos, nós somos confrontados mediante a nossa fé. Às vezes nós somos questionados mediante a nossa fé. E o que importa? Agradar aos homens ou agradar a Deus? E aqui com autoridade, eles dizem: o que importa? O que é melhor? Nós ouvir os homens ou ouvir a Deus? Nós vamos continuar falando. Nós vamos continuar ensinando. E aí a Bíblia continua dizendo que eles o ameaçavam ainda mais por conta dessa atitude de fé. Mediante essa ousadia, mediante essa determinação. E eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos. O quanto temos valorizado a nossa liberdade de expressão. O quanto, irmãos, nós estamos valorizando a oportunidade que Deus tem nos dado. Isso aqui é um privilégio, irmãos, nós poder estarmos aqui na casa do Senhor. Poder sair de casa sem ser perseguido, sem ter nenhum problema e ter a liberdade de vir aqui adorar ao Senhor. Só que muitos não valorizam. Na primeira semana que fechamos a igreja, por conta do Covid, muitas pessoas ficaram tristes, oprimidas, preocupadas. Meu Deus! Só que passou alguns dias, irmãos, as pessoas começaram a acostumar a ficar longe da presença do Senhor. Existem países onde é proibido pregar o Evangelho, irmãos. E sabe o que acontece? Eles fazem aqui como Pedro e João. Eles arriscam constantemente a sua própria vida, mas eles não deixam de reunir escondido, debaixo de buracos, em casas, para adorar o verdadeiro Deus. Aqui estava Pedro e João perseguidos já há dias. O tempo todo pessoas de olho vendo o que eles estavam fazendo e procurando uma oportunidade para prendê-los, para impedi-los. E eles estavam ali firmes, avantes. E nós, irmãos, será que vai ser necessário sermos perseguidos como foi Pedro e João, para nós darmos valor para estarmos na casa do Senhor? Quantos que deixam de vir aos cultos, irmãos, por causa de qualquer coisa? Nós vamos ver aqui, irmãos, e eu quero falar rapidinho sobre a igreja movida pelo Espírito Santo, uma igreja envolvida, uma igreja comprometida. Pedro e João aqui preso, e a igreja reunida, orando, clamando, intercedendo pela vida de Pedro e João. Uma igreja unida no propósito.
E hoje, quantas das vezes, irmãos, nós não queremos vir aprender a palavra de Deus? Eu faço uma pergunta, irmãos: por que você não veio na escola dominical hoje? Foi por falta de prioridade? Porque aprender a palavra para você não é importante? Quantos deixaram de vir aprender a palavra de Deus, irmãos, só para dormir até mais tarde? Quantos deixaram de vir na escola dominical porque outras coisas foram mais importantes? Eu convoquei, irmãos, a igreja para nós estar orando lá no nosso templo. Quantos foram? Pedro e João aqui preso, e a igreja reunida e unidas, clamando pela vida deles. A igreja, irmãos, precisa despertar. Quantos sacrifícios nós temos feito para Deus, irmãos? Quantos sacrifícios? Se o nosso carro quebra, nós não fazemos o sacrifício nem de vir a pé para adorar a Deus. Tem gente que deixa de vir adorar a Deus por causa de um vestido que deu um problema, a saia que deu um problema, o sapato que deu um problema, a água que acabou, a energia que faltou, um convite para participar de coisas que não agrada a Deus. Como está o nosso nível, irmãos, de comprometimento com o Senhor? Medite. Aqui esse povo estava sendo ameaçado de ser preso e estava confrontando e dizendo: nós não vamos parar de adorar a Deus. Nós não vamos parar de estar reunido com os irmãos. Qual tem sido o nosso nível de comprometimento? Irmãos, até que tipo de sacrifício você faria pela obra do Senhor? Pela causa do Senhor? E aí é preocupante, irmãos, porque nós não conseguimos sacrificar e deixar a cama para vir numa escola dominical. Nós não conseguimos sacrificar no meio da semana para vir no culto de quarta. Nós não conseguimos fazer esforço nenhum, irmãos, para estar aqui na quinta-feira orando. É difícil demais, nunca dá. Medite, irmão, sobre isso. Qual é o meu nível de comprometimento? Qual é o sacrifício que eu conseguiria fazer por amor a Cristo, por um propósito? E aí a Bíblia continua dizendo que eles então procuram ainda mais ameaçá-lo. E aí vai no verso 23, eles são soltos e foram para os seus, ou seja, foram para a igreja que estava reunida, orando, clamando, juntas, dispostas a qualquer sacrifício por amor a Jesus. Nós estamos, irmãos, o Espírito Santo de Deus tem me direcionado para algo que não foi bem o que eu preparei, mas Ele é o dono da igreja. Aqui nós vemos então eles vão até aí o povo. Fala do que o Senhor havia feito. E aí quando nós olhamos, irmãos, para os discípulos, todos foram mortos por amor a Cristo, exceto João. Os outros todos foram mortos por amor a Deus. Vemos aqui que Pedro e João afrontam eles e falam: olha, nós não vamos deixar de fazer o que Deus quer para agradar aos homens. Quantos de nós, irmãos, temos deixado de agradar a Deus para agradar aos homens? A quem nós temos agradado no dia a dia? A Deus ou aos homens? Esses homens, irmãos, deram a sua
vida por amor a Jesus. Quantos de nós colocaríamos nessa posição? Senhor, eu estou pronto para morrer pelo propósito. Eu estou pronto para morrer por amor a Cristo. Não precisa erguer a mão não, irmão, mas medite, quantos de nós? Reflita sobre o nosso nível de amor a Cristo. Ele nos amou, Deus nos amou ao ponto de dar o seu Filho em sacrifício por amor a nós. E como nós reconhecemos esse amor dele? Até que ponto oferecemos gratidão pelo sacrifício que ele fez? Então aqui nós vemos, irmãos, uma igreja que era ativada pelo Espírito Santo. E eu quero falar rapidinho aqui sobre 4 qualidades que uma igreja que é ativada pelo Espírito Santo tem. E é essa igreja, irmãos, que nós precisamos buscar ser. É essa igreja que precisamos ser. A primeira atitude, irmãos, que uma igreja ativada pelo Espírito Santo tem, é a unidade em tempo de tribulação. Repita comigo, unidade em tempo de tribulação. O que é unidade, irmãos? Estarmos unidos em tempo de tribulação. A igreja passa fases, irmãos. A obra de Deus passa fases. E às vezes vem fases difíceis. Quem é dessa igreja há muito tempo, nós tivemos fases difíceis. Eu cheguei a ficar 4 meses sem vir na igreja. E a igreja firme, em oração, orando todos os dias. Sim ou não? Essa é uma qualidade da nossa igreja. Eu quero declarar que ela continua viva em nome de Jesus, amém? Só que uma igreja que é unida em tempos de tribulação, ela é unida em tudo, irmãos. Por exemplo, que fase que nós estamos vivendo hoje? Qual que é a fase que a sua igreja está vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma fase, irmãos, aonde estamos esperando um grande mover de Deus em prol da nossa construção, amém? Amém? Estamos parados a nossa construção há 2 meses. E o que temos que fazer como igreja agora? O que temos que fazer como igreja para mudar essa situação? Orar. Você tem orado diariamente por isso? A igreja foi convocada, o povo se uniu, todo mundo para ir lá. Então uma igreja, irmãos, que ela é ativada, ela é movida pelo Espírito Santo, a primeira qualidade que ela tem é união em tempos de tribulação. Nós falamos com a liderança dos homens e mulheres e falamos, gente, vamos nos unir, orar para Deus abençoar esse congresso. Quantas vezes eu disse aqui, vamos trazer pessoas e orar para Deus salvar? Foi ou não foi? Sim ou não? Cadê a liderança e o povo? E o que nós fizemos? As irmãs pôs oração, vieram acho que 15 dias, a igreja uma parte orando, os irmãos orando, e Deus respondeu ou não? Quantas almas para Jesus? E o mover de Deus sobre a igreja. Então uma igreja que é ativada pelo Espírito Santo de Deus é uma igreja que une em propósito de oração. E a oração, ela move o coração de Deus. A oração quebra barreira. A oração quebra impedimento. E Deus move em favor do seu povo. E isso é tudo que é área, irmãos. Tem alguém doente, a igreja se mobiliza em orar. E é isso que precisamos, irmãos, não vamos perder isso. Precisamos estar sempre unidos em tempos de tribulações. Precisamos estar unidos em momentos difíceis. Porque até hoje, irmãos, muitos ainda não entenderam o propósito dessa igreja que estamos construindo. Eu não estou pensando hoje, irmãos, eu estou pensando daqui a alguns anos, se Jesus não voltar. Amém?
Talvez eu nem pastorei essa igreja. Talvez vai ser os nossos filhos, você, alguém que está aqui. Mas eu estou visando o reino de Deus, almas para Cristo, o nome de Jesus ser glorificado, amém? Amém? Quando eu cheguei aqui nesta igreja, irmãos, que a igreja era só daqui até aí, baixinha, pequenininha, na época estava o Edmar comigo, a Irene, quem mais? Fião, pouquinhas pessoas, culto de 15 pessoas, uns bancos de madeira, cada um de um jeito. Devia ter 1 ou 2 pessoas que tinha carro, tinha que deixar ali na esquina, porque aqui ninguém descia de carro. A igreja conhecida como a igrejinha do Brejo. E eu disse, irmãos, nós vamos construir uma igreja para 120 pessoas sentadas. Vamos pôr o melhor piso, vamos pôr cadeira almofadada. Naquela época, irmãos, esse sonho era loucura para quem estava aqui, 15 pessoas sem recurso, sem nada. Parecia ser impossível. Só que quando Deus dá o sonho, Ele é poderoso para realizar, amém? Quando Deus dá o sonho, Ele dá o recurso. E é igual eu estava dizendo hoje lá na construção, quando estávamos orando. Irmãos, quando nós começamos ali, quem vê o começo e vê aonde já está, vê que é a mão de Deus sobre esta igreja, amém? Então, irmãos, nós não podemos perder isso. Temos que ser uma igreja ativada pelo Espírito Santo. E a primeira coisa, uma igreja ativada pelo Espírito Santo, que ela une em tempo de tribulação. A segunda coisa, irmãos, a segunda atitude de uma igreja que é movida pelo Espírito Santo. Essa igreja, quando tem um problema, ela aciona a oração. Pedro e João, quando foram presos, o que aconteceu? O povo reuniu. O povo reuniu e começa a orar por João e Pedro. Eles prenderam eles, irmãos, e queria caçar tudo que era coisa para poder mantê-los presos, para que eles não continuassem falando de Jesus e operando milagre. Então, uma igreja ativada pelo Espírito Santo do Senhor, quando tem uma tribulação, quando tem um problema, ela aciona em oração. Repita comigo, aciona em oração. Irmãos, isso aqui é interessante. Daniel, ele dobra o joelho e começa a orar até ser respondido por Deus. O povo fala, não, vamos fazer um propósito de 21 dias de Daniel. Só que Daniel não fez um propósito de orar 21 dias, irmãos. Ele dobrou o joelho e começou a orar até que Deus respondesse ele. Aí quando foram 21 dias orando, sabe o que é isso, irmãos? Tem gente que começa a orar, ora 2 dias, para. Outros ora 5, para. Outros ora 10, para. Daniel não, Daniel dobrou o joelho e falou, eu vou orar até que o Senhor me responda. Com 21 dias, chega a resposta de Deus. Só que, irmãos, a resposta chega com 21 dias, não é porque Deus não havia ouvido. A Bíblia fala que Deus ouve, manda um mensageiro Gabriel, porém, nas regiões celestial, ali haviam demônios que barraram Gabriel de chegar até Daniel. E aqui uma coisa interessante, irmãos, tem gente, todo mundo pensa que o diabo, os seus anjos que foram caídos, seus demoninhos lá, está tudo lá no inferno. Não, irmãos. Eles estão nas regiões celestiais, guerreando. Tanto é que Satanás, de rodear a terra, ele vai até Deus, pela permissão de Deus, quando ele vai lá, e Deus pergunta sobre Jó, para ele. E aí então Deus olha e vê os demônios impedindo Gabriel. Gabriel é anjo, diga comigo, mensageiro. Mensageiro. Aí Deus vê então os demônios guerreando com ele. E agora Deus manda qual anjo? Anjo Miguel, que é guerreiro. Diga comigo, guerreiro. Enquanto Miguel guerreava,
Gabriel desce lá onde está Daniel e diz: olha, desde o primeiro momento que você dobrou os joelhos, Deus ouviu você do céu. Pode demorar a resposta, irmão. Pode demorar para chegar a mensagem. Mas a partir do momento que você dobra o joelho, o Todo-Poderoso te ouve lá no céu. Então não deixe de orar e colocar diante dele a sua necessidade. Daniel sozinho orando 21 dias. E agora, Pedro e João começam a orar. Em uma situação, Pedro e João, melhor dizendo, vai preso e une toda a igreja em oração. E a igreja orando, reunida lá, clamando, suplicando, acionou o povo em oração. E de repente bate lá na porta, ó. Alguém vai lá atender. Era Pedro. Mas peraí, nós estamos orando para Deus tirar Pedro da prisão e Pedro está aqui na porta. Ou seja, irmãos, a igreja reuniu. De imediato o Senhor manda soltar Pedro. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Quando uma igreja, quando um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, se une em oração por um propósito, Deus age em seu favor. Deus move céus e terra. Então uma igreja movida pelo Espírito, quando tem um problema, ela aciona em oração. Terceiro, deixa eu correr aqui. Em terceiro lugar, irmãos, uma igreja que é movida, ativada pelo Espírito Santo. Essa igreja tem a capacidade de testemunhar. Irmãos, muitos dos milagres que Jesus fez, Jesus dizia: olha, vai e não conta para ninguém. Sim ou não? Ó, vai e fica quietinho. Mas o povo fazia isso. Maravilhados. Eles saíam falando, testemunhando e engrandecendo o nome de Jesus. Sim ou não? E eu e você? Temos testemunhado? Esta igreja, irmãos, ela tinha uma capacidade tremenda de testemunhar. Em Atos, no capítulo 4, 29, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. O povo está dizendo: não fale, não pregue, não anuncie. E o povo fazia ainda mais, com muita coragem. Quem aqui, irmãos, tem algum testemunho de que Deus fez algo na sua vida? Se tiver alguém, erga a mão que eu quero ver. Para quantas pessoas você já falou disso? Quantas pessoas sabem desse milagre que Jesus fez na sua vida? Quantas? Eu sempre falo, irmãos, que eu não canso de dizer as maravilhas que Deus fez na minha vida, mas eu não posso esquecer. Deus me livrou da morte pelo menos 3 vezes. A primeira, eu entrei em coma com a diabetes de 1246. Fiquei 6 dias em coma. E o médico dizia para minha família: se ele não morrer, ele vai ficar cego ou surdo definitivo. E eu estou aqui vivinho, falando e ouvindo para a glória de Deus. O segundo testemunho, eu peguei Covid. Recebi alta e fiquei 1 semana com os meus rins paralisados. Quando eu chego no médico, o médico diz: meu Deus, não sei como você não morreu ainda. Não sei como você não teve um infarto, uma parada cardíaca. Muitos com 2 dias, 3 dias morrem. Nasci de novo para a glória do nome de Jesus. E o terceiro milagre foi o transplante, irmãos. Que graças a Deus foi tudo bem, deu tudo certo. E eu me sinto zerinho para a glória de Deus. Mas por quê, pastor? Porque um amigo que fez um transplante há 3 meses faleceu.
Uma moça novinha em Paranaíba, irmãos, eu fiquei muito sentido. Fez o transplante. Deu rejeição. Abriu a barriga, fez o transplante, deu um problema, abriu a barriga, mexeram, passou uns dias, teve que abrir de novo para arrancar o rim, porque deu rejeição, a menina de 20 e poucos anos. Então, irmãos, eu tenho testemunho demais para contar das maravilhas que Deus tem feito. E você tem ou não? Eu estava estudando esses dias, irmãos, sobre igreja que cresce. Sabe qual que é das maiores estratégias que essa igreja usa para alcançar um grande crescimento? Cada membro daquela igreja entende que ele tem que testemunhar todos os dias o que Deus tem feito para 2 ou 3 pessoas que não conhecem Jesus ainda. É a estratégia. Porque, irmãos, tem pessoas que não conhecem esse Jesus. E quando você testemunhar o que Deus fez na sua vida, para uma pessoa que não conhece Jesus, você vai despertar para ela conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, uma igreja, em terceiro lugar, ativada pelo Espírito, é a igreja que tem a capacidade de testemunhar o que Deus fez. A pessoa recebe um milagre, ela sai contando para a amiga do trabalho, para a vizinha, ela posta nas redes sociais. Irmãos, quanta porcaria, desculpa a palavra, nós postamos nas redes sociais, mas não colocamos um vídeo de testemunho lá. Não falamos o que o Senhor fez na nossa vida lá. Quantas almas poderíamos alcançar se nós testemunharmos? Eu não vou nem falar a quarta, eu só vou falar a quarta, mas não vou nem pregar ela. Em quarto lugar, irmãos, a igreja que é ativada pelo Espírito Santo, ela é revestida do poder de Deus para pregar com autoridade. Tem alguém aqui que tem pregado com autoridade? Deus tem nos dado autoridade, irmãos. E pregar, que eu estou dizendo, não é você subir no púlpito aqui, não. Está liberado para você crescer, aprender e pregar. Mas é você pregar com autoridade lá na sua família. É você pregar com autoridade lá no seu trabalho. É pregar com autoridade aonde você estiver. Porque Deus tem nos dado essa autoridade para pisar serpente, escorpião e repreender toda a força maligna. Amém? Mas eu quero lançar um desafio aqui. Nesta semana, eu quero desafiar cada membro desta igreja a falar um testemunho que Deus fez na sua vida. Se você não recebeu nada da parte de Deus, não precisa falar nada. Embora eu entenda, irmãos, que só o milagre da salvação, só o fato de Deus nos tirar lá do mundo, nos resgatar, escrever o nosso nome no livro da vida, ser o nosso Deus, cuidar de nós, já é motivo sobrando, amém? Mas eu quero desafiar você a contar o seu testemunho para 1, 2 ou 3 pessoas, a gravar um vídeo, gravar um vídeo e postar lá no seu status, no seu Facebook, no seu Instagram, Twitter, sei lá mais o que. Será que tem alguém ousado, corajoso igual Pedro e João aqui nessa noite? Oh Jesus, toca ali, tem mais, gente, tem mais. Senhor, será que tem alguém ousado para testemunhar e falar da grandeza de Deus aqui nessa noite? Pedro, irmãos, você não está sendo ameaçado de morte, não, viu? O pastor não está ameaçando você, não. Pedro e João estavam sendo ameaçados aqui de morte. E mesmo assim ele diz: importa que eu agrade a Deus. Então eu quero só te desafiar. Fale de Jesus, fale algo que Deus fez na sua vida. Compartilhe. Eu quero desafiar. E eu quero declarar pelo poder que é no nome de Jesus, irmãos, que através do seu testemunho, pessoas serão tocadas pelo poder do Espírito Santo. Pessoas serão restauradas. Eu quero declarar no nome de Jesus. Pessoas vão entregar suas vidas ao Senhor Jesus, através do seu testemunho. Porque Deus tem feito maravilhas na tua vida e na tua casa, amém?
Amém? Então vamos nesse momento partir para a Santa Ceia. Se coloque de pé.